Então, voltamos aqui com o professor Jesué falando de liderança, né? Então, uma questão que nós estamos vivendo hoje, né, professor? Todas as instituições federais que estão iniciando, no caso dos institutos, Instituto Federal do Paraná, então, criança ainda, né? Como que a gente lidera uma equipe que é incompleta, né? Nós precisamos de gente, precisamos de recursos humanos, ainda estamos estruturando essa questão. Então, a primeira questão que a gente vai, como líder, vai ter que trabalhar, né? Então, como que você lidera esse grupo incompleto? Como que você trabalha com a sobrecarga de trabalho, né? O que é possível fazer, né? Que ideias a gente poderia dar, o professor poderia dar para esses gestores novos, né? Para esses professores, docentes, os próprios técnicos, né? Que lá no departamento onde ele está falta gente, falta recurso humano, falta recurso material, tudo. Como motivar esse grupo para trabalhar? Né? Olha, é uma pergunta muito propícia para toda a rede federal. Essa expansão da rede, tem que entender que a gente começou lá em 2005 com apenas 154 escolas técnicas. E nós hoje estamos chegando a 560, vamos chegar até 2014. Veja bem que é 3, 4 vezes mais. Né? Nesse processo todo, num período praticamente aí de 8 anos, é muito rápido. Então a gente ainda está em processo de implantação. Então, nós enfrentamos situações de implantação. Servidores novos, servidores que precisam ser capacitados, falta do quadro completo, falta do quadro, equipamentos completos, muitas obras ainda em andamento. Então, nós não temos hoje a condição de trabalho ideal. Então, veja bem, não é com uma chefia autoritária, uma chefia draconiana, que você vai conseguir resolver a situação. Sabe por quê? Porque os servidores estão submetidos a uma pressão adicional. Porque se você pega um servidor, coloca ele na escola perfeita, com equipamento perfeito, tá? Lidando com a atividade docente e a atividade administrativa, mesmo assim já há conflitos que é inerentes nas relações humanas. Mesmo assim já há dificuldades de fazer o trabalho. Agora imagine você colocar ele num ambiente que não é o ambiente mais adequado, onde ele está trabalhando num local improvisado. Muitas vezes ele não tem o equipamento adequado para dar aula. Muitas vezes ele não tem outros servidores no setor dele para ele trocar experiência. Muitas vezes ele faz tudo sozinho. Muitas vezes ele está tendo que fazer uma atividade e outra de maneira concomitante, assumindo papéis que não é nem diferentes daquilo pelo qual ele foi contratado. Então, nessa situação, eu acredito que a liderança tem que ter um papel de compreensão, um papel de buscar solidariedade, estar junto. Não um líder uma chefia que manda e vai embora, mas o líder que precisamos nessa situação é aquele que veste a camisa. É aquele líder que, se precisar ir lá carpir a escola, né, capinar, tá, ele vai. Né? Se é o líder que precisar pintar junto, vai. Porque muitas vezes isso vai fazer diferença na autoestima daqueles estudantes, daqueles servidores. Arrumar uma sala melhor. Né? Então eu penso que nesse momento, quando está implantando, os diretores, os coordenadores, têm que buscar trabalhar de forma integrada, dando significado para aquele trabalho, entendendo, não deixando os servidores se esquecerem de que aquele campus está em processo e que esse sacrifício todo vai valer a pena. Porque esse sacrifício todo, mesmo nessa condição, os estudantes estão sendo formados. Os estudantes já estão usufruindo dessa condição. E a pergunta que algumas pessoas me fazem em Santa Catarina, não era melhor esperar? Aí me ensinaram uma coisa que eu acho muito importante. Existe o tempo técnico e o tempo político. Eu sempre gostei assim, vamos fazer a escola quando tiver mais condições. Aí me ensinaram a seguinte lição. Talvez quando você ache que tenha condições, não seja o tempo político. Talvez não mudou o cenário político e não tenha mais um programa de expansão da rede federal e você já não possa fazer escola. Então, o momento é esse, a hora é agora. Temos que fazer o melhor dentro dessas condições. E as pessoas têm que compreender isso. Porque eu podia esperar, às vezes, 5 anos para abrir um campus, mas nesses 5 anos, quantas vidas eu posso transformar? Milhares, nesse período, que já estão usufruindo, mesmo a escola não estando pronta. E o que a gente vai observar é que esses alunos das primeiras turmas, que são os mais vitoriosos muitas vezes, porque são os que superam as diversidades e que aprendem a superar as barreiras e dificuldades. E que esses docentes e administrativos que criaram esses campos acabam tendo um legado na história deles. Eu implantei um campus, eu ajudei a colocar isso para funcionar. Esse campus é nosso, nós ajudamos a fazer. Sabe aquele orgulho de dizer, nós fizemos.
não tinha nada. Eu tenho muito orgulho de ver os meus colegas diretores de Santa Catarina, quando tinha só terra. De repente, de 2, 3 anos, a inauguração do campus, eu vejo eles chorando, lágrimas nos olhos, no discurso, e mostrando a dificuldade que eles passaram. E isso motiva e emociona todo mundo, porque onde era mato, onde era lixão, muitas vezes, surgiu uma oportunidade, a oportunidade de mudar a vida das pessoas. E esse sonho tem que ser passado para as pessoas. As lideranças não podem deixar as pessoas perder esse sonho. Isso faz valer a pena todo o sacrifício. Evidentemente que a gente tem que buscar concurso público, tem que buscar contratar mais pessoas, capacitar as pessoas, colocar as pessoas certas no lugar certo. E é difícil. Que hoje muitas pessoas podem estar colocando no lugar errado, que ela não é boa naquilo, ela é boa em outra coisa. Tem que saber identificar isso. Tem isso, é bem interessante. Essa é a próxima questão, já está adiantando, professor, eu gostaria de falar sobre isso também. Mas uma das coisas que é interessante, quando a gente está falando agora, né, a gente não tem todas as condições para trabalhar da forma que a gente gostaria nesse começo agora, né? Mas é nesse momento que você vai também, junto com a tua equipe que está ali, vestindo a camisa com você está servindo essa equipe e servindo a instituição e mostrando para eles como servir e como fazer, está fazendo junto, né? É como a questão, a gente tem muitos exemplos aqui, né? O filho faz o que o pai faz, né? Então ele vai repetir, ele vai replicar aquilo que o pai faz, exemplo, né? Isso né? é exemplo, né? Então, e é nesse momento também que essa equipe vai planejar, poxa, mas para a gente fazer o que a gente precisa, a gente tem para a gente melhorar nesse sentido, a gente vai precisar de uma equipe aqui e aqui. É nesse momento, nessas dificuldades, que você vai verificando a necessidade de mais pessoas, de capacitação. É nesses momentos que você também, ali, nas suas dificuldades, vai verificando o que você precisa para resolver aquelas questões, né? Perfeito. E é constante aquilo. O tempo todo, é isso. E vai ajudar no planejamento, né? Você vai poder participar dessas questões, né? E é nesse momento, com a tua equipe também, que você vai identificar as pessoas que estão ali, né? Às vezes lideranças, às vezes transferem alguém para trabalhar com você, e eu acredito que meus colegas de trabalho, tem pessoas trabalhando com eles que não têm o perfil para trabalhar naquela área. Então, como lidar com isso, professor? Sim. Como sem ofender, ou extrair daquela pessoa o melhor. Às vezes ela é boa numa coisa, então você consegue então, se ela fizer isso daqui, ela vai, nossa, a gente não tem problema com isso, mas isso aqui eu preciso colocar outra pessoa para fazer. Então, como fazer isso? Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu queria de alguma experiência que o professor possa nos dar, assim como gestores, como que a gente pode fazer isso? Né? Bom, primeiro, eu queria lembrar só quando você falou do exemplo, né? Agora há pouco, na nossa outra gravação, nós falamos um pouco sobre a característica do líder. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a liderança do exemplo é mais forte. A gente sempre ouve falar assim, que palavras até convencem, mas exemplos arrastam, não é isso? Tem uma frase, uma passagem do Mahatma Gandhi que me marcou muito. Mais ou menos assim. O Gandhi, foi uma mãe pedir para ele um favor. Ele era um líder, né, e as pessoas iam pedir conselhos. Chegou lá, Babu, por favor, Babu, peça para o meu filho não comer mais açúcar. Aí ele chegou e falou para a criança assim, meu filho, minha senhora, volte daqui a um mês. Aí, bom, como ele era um sábio, né, a mãe foi embora, voltou dentro de um mês com o seu filho. Aí ele chegou para o filho assim, meu filho, pare de comer açúcar, açúcar faz muito mal. Aí a mãe perguntou assim, mas por que, Babu, o senhor não me disse isso há um mês? Porque há um mês eu também comi açúcar. Então, quando você fala em exemplo, é isso, né? Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. As pessoas logo percebem. Não existe isso. A credibilidade é tudo. Então, quando você fala em implantar um campus, se você manda alguém fazer alguma coisa, dá uma ordem ou faz um pedido, e você não ajuda, as pessoas não acreditam em você. Porque as pessoas elas precisam ver que você está junto naquele projeto. Eu brinco assim que às vezes tem que carregar uma mesa. Tem 4 pessoas pegando na mesa, tem 5 olhando e 2 sentadas na mesa. Então tem gente que além de não ajudar, senta em cima da mesa para atrapalhar. E tem 4 que carregam a mesa, né? E, gente,
é importante identificar as pessoas que têm vontade de carregar a mesa. E aí você falou muito bem em identificar as pessoas. Primeiro, eu acredito em banco de talentos. Eu tenho um sonho, que não é nem banco de talentos, é banco dos sonhos. O que seria isso? Eu penso que todo servidor deveria depositar nesse banco dos sonhos as suas expectativas em relação à instituição. E que isso seja uma coisa sigilosa, tratada com toda a ética do mundo, e que a pessoa possa, a partir das diferentes lideranças que ela venha a ter, ser desenvolvida para alcançar os seus sonhos. O meu sonho hoje, como dirigente, era entrar num sistema e eu preciso nomear alguém para a função tal. Eu entro, coloco as características que eu preciso, subjetivas, e o sistema me apresenta 3, 4 nomes que atendam aquelas características. O que é difícil hoje, porque muitas vezes as competências são formais. O cargo dela é esse. Não, mas às vezes o cargo é esse, mas ela fez 5 cursos diferentes. E ela tem experiência de 10, 20 anos. Às vezes o servidor é novo no Paraná, no Instituto Federal do Paraná, mas ele tem 20 anos de experiência em outra instituição. E que muitas vezes, se você entrar no sistema, você não vai identificar. Muitas vezes a pessoa tem 25 anos, mas já trabalha desde criança e tem uma formação muito boa numa área que você precisa. Então, eu acredito que o bom gestor, a boa liderança, é aquele que começa a ouvir as pessoas, começa a identificar os talentos. E para isso você não pode ficar preso no gabinete. Tem que circular, tem que dar espaço para as boas pessoas se manifestarem. Por exemplo, faça uma consulta pública pedindo sugestões. Eu fiz agora uma pesquisa de clima organizacional, a gente caminhou agora, faz um mês agora. Eu identifiquei dezenas de servidores fantásticos, a partir do quê? De como eles colocaram as respostas. Eu perguntei, se você fosse reitor, o que você faria? Ali eu identifiquei futuras lideranças. Porque são pessoas que, alguns colocam respostas bobas, evasivas, outros respostas maravilhosas, de pessoas que têm capacidades realmente de gerir uma instituição como essa. Aí você vê, essa pessoa poderia estar aqui nesse lugar. Então, identificar essas pessoas é fundamental se você pretende, ter uma instituição forte. Porque as pessoas têm que revezar no comando. Então, é difícil? Não é fácil, não temos talvez os sistemas que gostaríamos, mas temos uma capacidade de dialogar. Então, mais uma característica que eu digo que a liderança tem que ter. Tem que saber dialogar, tem que saber ouvir. Eu vi uma frase no Facebook esses dias muito interessante. Tem muito curso de oratória, é do Rubem Alves, mas não tem curso para ouvir. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém faz curso para aprender a ouvir. E às vezes tem que dar espaço para a tua equipe, para os teus liderados, para a tua equipe, para se pronunciar. Aí você escutando, essa pessoa tem potencial. Vamos identificar os potenciais. O importante é pessoas certas nos lugares certos. Esse é o segredo da eficiência de gestão. E falando sobre essa questão de equipe, de identificar as pessoas, colocar no lugar certo, e às vezes um líder pode matar uma liderança que está surgindo, porque ele deu uma ideia, esse cara quer se aparecer demais, e na realidade, ao contrário, você tem que, a tua equipe, é o teu time, e não você. Sim. É o teu time que precisa, é ele que tem que crescer. Perfeito. É um time, perfeito. É isso mesmo. Eu tenho lá um líder, mas eu tenho um time. O líder sem o time não faz nada. Perfeito. Não há liderança sem seguidores, eu brinco, Então, assim, não adianta você se achar um líder se ninguém te escuta, Não existe isso. Isso. Um gancho que o professor comentou agora já, sobre essa questão que o professor fez, essa pesquisa. Então, como que a gente pode implantar essa gestão participativa? Como fazer isso? Pode dar umas dicas para nós aí? Ou no próximo? Eu acho que vamos ter esse gancho agora, e daí a gente já continua falando sobre isso mais um pouquinho, mas se o professor conseguir só fazer um gancho para nós entrarmos nessa questão da liderança, nessa questão da participação de todos. É porque, assim, quando você estuda sobre liderança nos vários livros, você vai ver vários tipos de lideranças. Tem a liderança que é autoritária, tem o democrático, tem o situacional, tem o racional, tem vários tipos. Você escolhe. E aí eu começo a ver, eu venho de uma cultura, de um campus, que é o Campus São José, lá em Santa Catarina, que há mais de 20 anos já tem cultura de colegiados. Então, a gente implantou o primeiro colegiado na década de 90, 91, logo depois da Constituição Cidadã. No artigo 206 da Constituição diz que a educação tem que ser feita de forma democrática. E isso foi muito bem compreendido por aquele grupo de servidores novos que entraram ali e queriam fazer cumprir a Constituição Federal, antes da LDB. Então, a Constituição já dizia, a educação tem que ser democrática. Então, essas pessoas assumiram
a responsabilidade de implantar uma gestão democrática, participativa. O que não significa uma gestão que é ineficiente. E eu posso mostrar para você que é o contrário. Né? Que a gestão participativa é aquele que dá mais resultados, porque todas as vezes que as pessoas tentaram implantar gestões mais autoritárias, as pessoas se recolheram. As pessoas que faziam bastante, faziam apenas o necessário. Enquanto que no dia a dia você precisa que cada um dê 10% a mais. E ninguém dá 10% a mais se não acreditar na causa, se não acreditar no projeto. E não é um mandando e outro obedecendo. Então, quando você vai à gestão participativa, você escuta a opinião das pessoas. Essas opiniões são consideradas na hora de formular um projeto, um planejamento, e essas pessoas participam da priorização. Se tem que fazer 10 coisas, quais são as 2 ou 3, 4 coisas que são mais importantes? O Pareto, aquele cientista, já falava bem isso, né? Se você tem 10 coisas para fazer, provavelmente 2 delas vão fazer toda a diferença. E as outras 8 apenas ocupam muitas vezes tempo. 2 delas são mais relevantes. Difícil na vida é saber quais são as 2. Todo mundo tem um monte de ações, todo mundo tem propostas para mudar alguma coisa. O difícil é saber o que fazer primeiro, o que priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu fui candidato a diretor lá em São José, eu procurei dividir a gestão em 4 anos. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente começou a envolver as pessoas e sabia que sem envolvimento das pessoas, sem transparência, sem gestão participativa, você não ia conseguir dar o próximo passo. Então, você tem que começar bem. Tem que começar ouvindo as pessoas. E a primeira atividade que a gente fez foi essa. Botar todo mundo para conversar, em reuniões de pequenos grupos. Vamos pensar, vamos discutir a instituição? O que nós queremos para o futuro? A partir dessa leitura é que nós formulamos nosso projeto de gestão, de maneira coletiva. E quando eu tinha que decidir se era fazer A ou B ou C, eu perguntava para as pessoas. Não é ser fraco fazer isso, é você dar ouvido às pessoas. Evidentemente que mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, eu tinha que mandar um projeto de um dia para a noite, porque veio a verba. Nesse momento, se eu fiz meu dever de casa, eu tinha projetos na mão. Eu tenho que estar preparado. Eu tinha que ter feito já, conversar sempre com as pessoas, que caso tenha eventualidade de precisar de algo, eu já sei o plano B, que eu falei agora há pouco. É verdade. É difícil implantar, né, professor? É difícil fazer isso em uma instituição com vários campos, separadamente, mas é imprescindível. Você não tem como não fazer. As pessoas querem. As pessoas querem. E a participação traz responsabilidade. Sim. Se eu participei, eu quero ver o resultado. E eu me comprometo na execução. É verdade. Então, acho que o grande segredo é esse, né? Então, se eu fiquei à margem do processo, se eu não discuti em nenhum momento, aí aparecem notícias lá, mas eu nem ouvi falar sobre isso. Não é comigo. Não é comigo, né? É. Então, essa questão, quando eu participo, eu cobro, eu quero ver acontecendo, né? E nós, como servidores, precisamos participar, né? Só para encerrar esse bloco, eu penso assim que eu sempre falo assim que gestão autoritária é sempre bom para a mãe do tirano, né? Que ela sempre vai ser bem tratada, né? Agora, imagine se você fosse... Ontem eu estava conversando com os pró-reitores, eu falei para eles o seguinte, imagina só se você fosse professor ou administrativo lá daquele campus, lá em Irati. Como é que você gostaria? Você fosse uma pessoa trabalhador, dedicado, como é que você gostaria que as coisas chegassem para você lá? Você gostaria de ser ouvido ou não? Porque se todas as questões da reitoria forem definidas somente no âmbito da reitoria, como é que você ia ser? Se coloca no lugar daquele professor, aquele administrativo lá do canto, que está lá em Palmas, está lá em Jacarezinho, está em Londrinas, está em Foz, que tem boas ideias e precisa ser ouvido. Será que ele consegue realmente que a ideia dele boa, ela dê frutos? Ou ele vai ficar sempre ali, escondidinho, e ninguém vai escutá-lo? Gestão participativa possibilita dar microfone para ele também, lá na ponta. E é difícil? É, sim, senhora. Mas é a melhor forma de gestão, porque a médio prazo é que dá mais resultados. Mas eu acredito o seguinte, o Paraná está pronto. Porque na pesquisa de clima, a questão que eles mais colocaram é a necessidade de participar. Por isso nós estamos implantando os colegiados em todos os campos. Porque as pessoas estão clamando pela participação, elas querem opinar. E isso é bom. Então vai dar certo. A gente, como professora, né, eu dou aula também, é muito importante quando você troca com outro professor, a questão de um aluno, e daí você vê que não é só na tua aula, então, aonde que está a questão? Então você discute com outros, às vezes a experiência que ele teve com aquele aluno vai te ajudar a trabalhar também com esse aluno dessa forma. Então, essa troca, essa participação de todos na resolução de algumas questões ou até na implementação, a participação no geral, é muito importante, né? Perfeito. Então, é essa a proposta do curso, né, professor? Perfeito.
E nós já vamos voltar aqui para a gente encerrar um pouquinho, mas vamos ainda falando de liderança, porque esse tema vai longe, né? Obrigado. Então,